E muita gente que diz que a ditadura não existe, o governo da Dilma fez uma coisa chamada a Comissão da Verdade. E pra quem quiser saber se o que a gente tá falando aqui é mentira ou verdade, vocês estão no YouTube, né? Quando acabar aqui esse programa nosso, digita aqui no próprio YouTube mesmo, Comissão da Verdade, que tem um canal aqui do YouTube que o governo criou e é público, com o depoimento de todos os militares e vítimas do período da ditadura, militares confessando, inclusive, que matavam pessoas e jogavam no mar para o corpo não ser achado, pessoas que cometiam suicídio na prisão em situações extremamente impossíveis daquele suicídio acontecer. É uma época nefasta. Quem pede a volta da ditadura militar no Brasil é aquela galera que estava protestando esses dias lá no Ceará, que a polícia foi pegar. Não sei se você chegou a ver esse meme. Não. O cara com a camisa do Brasil, pró-Bolsonaro, gritando, a polícia jogou gás de pimenta, foi prender ele, o cara gritando: pai, eles vão me prender, pai, eles vão me prender. Ué, você não pediu a repressão? É isso. Isso aí é o básico. Cara, o pessoal não entende que... É o básico. O pessoal que tá protestando, eles não poderiam protestar pela volta. Exatamente. O pessoal que tá protestando pela volta da ditadura não poderia estar lá protestando Não, por qualquer isso que coisa. É engraçado que esses atos mesmo aí do artigo 142, que pra mim é um déficit de cognição terrível, né? O que é que diz o artigo 142 da Constituição Federal? Que as Forças Armadas Brasileiras, sob a autoridade máxima do chefe do Estado-Maior, que é o presidente da República, nesse momento o senhor Bolsonaro, eles têm por obrigação manter o Estado constitucional vigente. Quando é que as Forças Armadas podem ser convocadas para o tal artigo 142 ser colocado em prática? Em uma situação como o Bolsonaro está fazendo, por exemplo, querer ameaçar o Estado Democrático Brasileiro. Aí o artigo 142 pode ser invocado para prender o Bolsonaro. Mas ele não vai invocar. Não, mas não é ele que... As Forças Armadas estão atreladas a ele, porém, como chefe do Estado-Maior, porém, nenhum direito é absoluto. Existe dentro da Constituição um sistema que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Para que um poder não se sobreponha ao outro demasiadamente, o legislador, o criador, o Charles de Secondet, né, o Barão de Montesquieu, lá no passado, na França, pensou em criar esse sistema. Como é que é esse sistema? Todos os poderes da República são autônomos e independentes. Tanto que essa discussão do Daniel Silveira é tão idiota quanto o próprio Daniel Silveira. Se tem uma perseguição contra ele ou não. E a resposta é bem simples. Não tem decisão de perseguição contra ele. Vamos raciocinar comigo de forma simples, Vilela. O STF é representante do Poder Judiciário, certo? Certo. Então, ano passado, 11 ministros do STF decidiram prender o Daniel Silveira porque o Daniel Silveira estaria cometendo crimes. Beleza? Certo. Só que ele é deputado, representante do Poder Legislativo. O que aconteceu? Ele tem algumas prerrogativas especiais de foro, solicitou que o Congresso votasse e também questionasse. 363 colegas dele, representante do Poder Legislativo, referendaram a prisão dele. Ou seja, por que foi lá convidar o Legislativo para opinar? Para que o sistema de freios e contrapesos fosse respeitado. Ou seja, não, vamos levar para votar no Legislativo, porque se o STF abusou o poder, agora o Legislativo tem a possibilidade de rever se teve crime ou não. E os colegas dele mesmo que eles falam muito em abrir precedente. Hoje no Brasil todo mundo é especialista em ciência política e direito. Você vai perguntar para uma pessoa o que é precedente, a pessoa nem sabe o que é precedente, mas ela sabe que se o Daniel Silveira for preso, vai abrir o precedente. E aí tem essa discussão que teve abuso, né? Exerceu ali, extrapolou o limite legal a prisão do Daniel Silveira. E não extrapolou, a prisão dele foi referendada, inclusive de novo agora, por 10-1. A gente precisa lembrar que agora o Cássio Conká, que foi o único que votou, o Cássio Nunes Marques, né? Fala Cássio Conká porque, ironicamente, ele ficou conhecido assim nas redes, né? O Cássio Conká, o Cássio Nunes Marques, ele foi o único que votou contrário à prisão do Daniel Silveira por crimes que somados ali dariam quase 10 anos. Só que ele não votou contrário à prisão, da condenação do Daniel Silveira. Ele acha que o Daniel Silveira deveria ser condenado por preso. Outro crime com a pena menor. Ah, tá. Que as pessoas também não explicam isso. E aí entra agora, a gente está falando aqui, mas é porque é muita coisa para falar. E aí entrou na questão do benefício do presidente da República conceder a ele a tal graça. Né? Que muita gente fala, o presidente da República pode conceder a graça? Pode. Pode. Mas existem critérios específicos também. Entre os critérios, por exemplo, da administração pública, no artigo 37 da Constituição, ele fala que a administração pública deve ser regida por alguns princípios. Entre esses princípios, a impessoalidade, a moralidade, a transparência e a eficiência. Se eu decido, como presidente da República, conceder um indulto a um aliado meu, porque ele é meramente meu aliado... Que recado você tá passando? E aí a alegação dele é que teve um clamor popular.
Aí, pra cair a tese do clamor popular, fizeram uma pesquisa em um site. E a maioria dos brasileiros acharam que era correto ele estar preso. O Daniel Silveira. Então, quer dizer, cadê o clamor popular?